Olá, irmãos, Deus abençoe, bom dia. Como nós prometemos, nós estamos aqui gravando as mensagens de Apocalipse, começando lá do início, porque nós pregamos na igreja e nós não gravamos, então os irmãos já devem ter esquecido também. Então nós já estamos lá no capítulo 9, então enquanto nós não pudermos voltar, nós vamos estar gravando primeiro lá no iniciozinho. Quando nós voltarmos, aí nós vamos estar gravando. Vamos continuar gravando o início e vamos continuar, dar continuidade a gravar no capítulo 9 também. Tá certo? Então, agora nós vamos então hoje dar uma introdução do livro de Apocalipse. Então, Apocalipse, o sentido de Apocalipse é revelação. Então, a própria primeira palavra que aparece no livro de Apocalipse é revelação. Bom, uma das coisas que nós vamos ver aqui em Apocalipse é que ele é um livro profético. Então nós temos muitas profecias e a maioria das suas profecias ainda não foram cumpridas. Por isso, nós precisamos entender qual que é a nossa interpretação, qual que é a nossa visão de interpretação do livro de Apocalipse. E tem várias formas de olhar para o livro de Apocalipse. Então nós queremos lembrar o seguinte: olhar o livro de Apocalipse, eu vou ver o que está acontecendo de Apocalipse capítulo 4 em diante, quando começa lá, depois começa a abertura dos selos, capítulo 5, tudo, aqueles flagelos que estão acontecendo, quando é que vai acontecer? Então, isso é muito importante, eu definir a questão da cronologia, quando será que vai acontecer, e se isso é literal ou se é simbólico. Então, por isso nós temos que entender e mostrar qual que é a nossa interpretação. A interpretação normal das Escrituras, que todos nós adotamos, é histórico, gramatical, contextual. Isso é importante. Para nós entendermos todo livro da Bíblia, temos que ter essa visão. Estudar no histórico, gramatical, contextual. Quando eu vou estudar Apocalipse, eu vou ainda definir algumas outras coisas que nós vamos ver aqui dentro desse estudo de hoje. Então, o método de interpretação bíblica, histórico, gramatical, contextual, é a única forma de entender as Escrituras, dando às palavras o sentido usual e normal, isto é, interpretar de forma literal. Então, muitos que aceitam este método de interpretação, quando chega nas profecias, não o adotam. Então, ou seja, quando chega no livro de Apocalipse, simboliza as coisas, mais do que o simbolismo já permite, lá tem muitas coisas que são simbólicas realmente, mais do que o simbolismo permite, e não interpretam literalmente, mas que usa todo esse método para interpretar o restante das Escrituras, mas o Apocalipse não. Então, o único que vai ser coerente na interpretação literal vai ser a interpretação dos dispensacionalistas. Nós vamos estar vendo aqui agora mesmo sobre esse assunto. Então, reconhecemos que há muitas linguagens ou muitas figuras de linguagem nas Escrituras, mas essas são bem óbvias quando ocorrem. Então, a interpretação literal aceita as palavras primeiramente em seu sentido usual e normal, a menos que o contexto diga para nós o contrário. Uma interpretação não vai além dos fatos. Aliás, uma interpretação ela vai além dos fatos. Então, a interpretação gramatical refere-se ao processo de buscar e determinar o seu significado, averiguando algumas coisas. Então, qual que é o significado disso? Essa é a interpretação. Então, veja, dentro das Escrituras, para estudar a Bíblia, primeiro eu vou fazer uma observação. Eu observo o texto bíblico, vejo o que ele está falando.
Então ele está falando isso, 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 isso. Aí não entra em interpretação. Mas segunda parte eu vou fazer a interpretação. Na interpretação, eu vou determinar o significado. Aí eu tenho que ver a lexicologia, ou o significado da palavra. O significado de cada palavra. Preocupamos também com a etimologia das palavras, ou de onde as palavras se derivam e desenvolvem, como as palavras são usadas pelo mesmo autor e por outros autores sinônimos e antônimos, e como as palavras semelhantes e diferentes são utilizadas, e como as palavras são utilizadas em contextos variados. E depois nós temos que entender a forma das palavras, aqui a morfologia. Então, como que as palavras são estruturadas e como isso afeta o seu significado. Por exemplo, Paulo utiliza da morfologia quando vai interpretar Gênesis 3,16. Ele diz assim, em Gálatas 3,16, ele vai interpretar uma passagem lá de Gênesis. Ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos seus descendentes, como que falando de muitos, porém como de um só, e ao seu descendente que é Cristo. O significado pode mudar por causa então de uma letra. Nesse caso, Paulo explica o singular da palavra. Então ele falou assim, ó, o seu descendente. Então mostrando que o S do plural ou singular interfere na interpretação. Então ele usou de morfologia e disse que era no singular, porque estava falando de uma pessoa só. E ele colocou dizendo que essa única pessoa que está se referindo é o Senhor Jesus Cristo. Então o significado pode mudar por causa de uma letra. Isso é importante. A função das palavras também precisa ser entendidas. Seria categoria gramatical. É o relacionamento entre as palavras. Então essa chama atenção para verbos, sujeito, objetos, dentre outras. A forma gramatical de interpretação literal nos informa que qualquer interpretação que conflite com a gramática não é válida. Então, claro que nós somos leigos, vamos estudar a Bíblia usando a nossa versão em português, e vamos usar esse método histórico-gramatical. Só que esse método precisa ser usado na língua original. No caso, o Velho Testamento no hebraico, o Novo Testamento no grego. Então, mas você pode dizer, mas eu não sei grego, não sei hebraico. Tudo bem, você pode pegar a sua versão. Nós temos versões das escrituras boas, tá? Nós temos a RA, revista atualizada, temos a NBI, e temos também a corrigida e a trinitariana. Essas podem ser, são versões muito boas das escrituras, e que às vezes você vai precisar recorrer para você entender. Nessa questão das palavras é interessante você ter se você não conhece nenhuma dessas duas línguas, você vai ter que ter uma base, alguém que entende, no caso um bom livro de interpretação versículo por versículo, que vai te ajudar a entender o sentido de cada palavra. Tá? Então, às vezes o sentido de cada palavra enriquece muito o texto, e às vezes só no português não dá ali para você pegar. Ok? Bom, a interpretação histórica, então nós precisamos da histórico-gramatical, né? Então, quando falamos em interpretação histórica, isso quer dizer que nós temos que considerar o contexto histórico, considerar as circunstâncias e situações históricas em que o livro da Bíblia foram escritos. Então a Bíblia foi composta em certa época, em certas culturas, mas mesmo assim
é possível extrair aplicações relevantes para os nossos dias. Por exemplo, o uso do véu de 1 Coríntios, capítulo 11, só pode ser interpretado à luz do contexto histórico-cultural da época e do local específico onde foi escrito. Então aí nós vamos ter uma interpretação correta do significado, porque senão se eu não considerar a história, o contexto histórico, e eu adoto a interpretação gramatical, literal, aí o que eu vou fazer? Eu vou entender que há necessidade de usar véu, certo? Que a mulher teria que usar véu. Então o método de interpretação é histórico, gramatical. Então eu tenho que olhar a gramática, sim, mas também eu tenho que olhar o contexto histórico. Quando eu vou no contexto histórico, eu vou ver essa aplicação seria apenas para aquele povo naquela época. Outro exemplo que eu vou dar é o seguinte: a Bíblia recomenda nós cumprimentarmos uns aos outros com ósculo santo. A palavra ósculo quer dizer beijo, certo? Então, aí se eu não considero o contexto histórico da época, o contexto cultural da época, eu vou dizer que a única forma de cumprimentar é através de um beijo. Bom, essa era o costume dos judeus, ainda continua sendo o costume de alguns povos, que poderiam ser costume dos povos, né? Poderiam cumprimentar sim, não tem nenhum problema, certo? Mas não é o nosso costume aqui, certo? Às vezes o costume aqui é entre homem e mulher, que lá dá um beijinho lá, mas entre os homens e os homens não são costumes lá. Se eu for aplicar literalmente, teria que ser entre os homens e homens também. Isso não, a nossa cultura não permite. Mas ali era normal, tranquilo fazer isso. Então a gente tem que saber disso. E a interpretação contextual, ou seja, o sentido é que cada versículo precisa ser interpretado à luz do contexto imediato. O que vem antes e o que vem depois. Se eu estou estudando lá o capítulo 1 de Apocalipse, então eu tenho que entender o que vem logo depois que está falando, tem que ler todo o capítulo para entender. Se eu estiver lá estudando o capítulo 3 das cartas, das igrejas, eu tenho que entender lá o que foi falado das outras cartas, tudo para a gente não correr erro de interpretação. Então, o contexto imediato, o contexto do livro, do livro que eu estou estudando, o contexto geral. Então, a primeira coisa que a gente faz quando vai estudar um livro, não é começar lá, igual aqui, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vamos começar a ler, vamos entender. Não, primeiro eu preciso ter a minha base de interpretação e depois eu tenho que ter uma visão geral do Apocalipse. É isso que nós vamos fazer aqui nessa introdução, né? Nós temos que ter uma visão geral do Apocalipse para depois de eu ter uma visão geral, eu entrar nos detalhes. Então isso é importante, porque eu tenho uma visão geral, então eu tenho uma visão do contexto que vem antes, que vem depois, e do contexto do livro inteiro. Esse aqui é como se fosse uma viagem que eu vou estar fazendo para conhecer uma cidade. Aí, para eu conhecer bem aquela cidade, eu teria que primeiro pegar um avião e dar uma olhada na cidade de cima para baixo. Então é isso que nós estamos fazendo, que nós precisamos fazer nos primeiros estudos do Apocalipse. GPS. O GPS hoje também faz isso, né? Então é interessante. Bom, dá para conhecer. Mas ainda mais, às vezes, determinado texto, para eu encontrar o sentido real, verdadeiro, eu preciso ter o meu contexto total das Escrituras. O contexto do Novo Testamento e ter o contexto do Velho Testamento. Então eu tenho que ver aquela interpretação, se aquela minha interpretação não está contradizendo o resto das Escrituras. Então eu vou dar um exemplo. Lá no livro de Tiago, então nós temos ali um texto que fala assim: então conclui-se que o homem não é salvo somente pela fé somente, mas através das obras. Então se eu pegar só aquele texto ali das Escrituras, bem seco, eu vou interpretar que a salvação ela vem através das obras.
Mas essa interpretação, ela contradiz o restante das Escrituras. Ela contradiz os escritos de Paulo, contradiz todas as Escrituras. Alguns até adotam dizendo que a Bíblia tem contradição. Esse é o método histórico crítico, né? Mas não é, passa longe daquilo que nós acreditamos. Então o método histórico gramatical contextual, ela pressupõe já que a Bíblia é a palavra de Deus e que não tem erros nem omissões, e que aquelas coisas que nós não entendemos, aparentemente é porque ainda não tivemos luz suficiente, então basta aprofundar um pouquinho mais as Escrituras e eu vou entender. Ok? Então essa é importante eu entender aqui. Então, contexto histórico, contexto das próprias Escrituras, contexto imediato, contexto do livro e contexto geral das Escrituras. Então isso é importante. Agora, outra coisa importante, eu devo entender que realmente a Bíblia tem figuras de linguagem. A interpretação literal, ela não descarta a figura de linguagem. Então a Bíblia tem várias figuras de linguagem para interpretar. Eu preciso reconhecer se a frase é usada de forma denotativa, no sentido usual e normal, ou conotativa, usando figura de linguagem. Então, as figuras de linguagem aparecem muito, por exemplo, as parábolas são figuras de linguagem. João capítulo 15, você fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O Senhor Jesus falando sobre isso. Claro que isso está no sentido figurado, tá? Então eu não posso, se eu colocar isso, eu vou interpretar literalmente, eu vou ter sérios problemas, tá? Então, quando aparece figura de linguagem, dá para entender claramente que é uma figura de linguagem, certo? Então, quando a frase pode ser interpretada no seu sentido usual e normal, é assim que eu devo entender, a menos que o contexto me indique o contrário, que é o caso lá de João, no capítulo 15, o contexto me fala o contrário, tá? Então isso é importante. Bom, outra pedra fundamental, então, vamos dizer assim, então, a primeira coisa que nós adotamos para interpretar as Escrituras e o Apocalipse é histórico, gramatical, contextual. A segunda pedra fundamental que sustenta a doutrina do arrebatamento, ou seja, porque quando a gente vai entrar em Apocalipse, nós vemos a história da igreja, tudo, e depois nós entramos nos grandes flagelos, quando Jesus abre os selos. E aí, quem vai sofrer as consequências daqueles flagelos? A igreja passará pela tribulação? Então nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Então esse já é um método que eu vou ter que entender quando eu vou chegar na Apocalipse e começar ali. Isso vai me definir como é que eu vou interpretar. Porque se eu não interpreto que a igreja pode passar para a grande tribulação, ali vai aparecer algumas pessoas salvas clamando, dizendo, essa aqui é a igreja, tá? Alguns foram mártires, nós vamos dizer que é a igreja, mártires da grande tribulação que vai aparecer. Eu vou dizer que é a igreja. Mas se eu já acredito, se eu creio, e a dispensacionalismo me fala sobre isso, que a tribulação, que o arrebatamento é antes desse tempo de tribulação, então eu me defini. Então, agora, o arrebatamento ele é pré-milenismo. Aqui também outra coisa, quando a gente fala pré-milenismo, nós consideramos que quando a Bíblia, o Apocalipse, fala de milênio, que é 1000 anos que Cristo vai reinar, nós adotamos o sentido literal. 1000 anos é 1000 anos. Cristo vai reinar 1000 anos. Então aqueles que vão adotar um sentido mais figurado já não vão aceitar isso. Mas nós adotamos que Cristo reina 1000 anos. 1000 anos. Então isso se somos pré-milenismo,
nós cremos que a volta de Cristo vai ser antes do milênio. Antes do milênio, agora tem que entender agora a volta de Cristo em relação a ele pisar aqui na terra, ou a volta de Cristo quando ele vem nas nuvens e arrebata a igreja. Essas duas distinções também precisam ser feitas, porque nós cremos que a volta dele para pisar na terra é pré-milenista, ou seja, e vai ser logo depois da tribulação, quando ele vem para reinar. Mas quando eu penso no arrebatamento, então eu já volto e dizer, não, é pré-milenista, pré-tribulacionalista. Mas eu estou considerando ali a volta de Jesus entre as nuvens. E não é contada a volta dele entre as nuvens, porque ele não, na verdade, ele não vem na terra. Ele vem nas nuvens e a igreja vai ser arrebatada. Quando fala as escrituras que todo olho verá, não é o dia do arrebatamento. Quando ele vier arrebatar, todo olho não verá. Então a volta dele mesmo, para ele vir e pisar na terra, aí sim, todo olho verá. Ok? Então nós temos que pensar isso. Então alguns acreditam que a volta de Cristo é pós o milênio, que Cristo voltará à terra depois de ter reinado espiritualmente. Então aí, se acredita que é pós o milênio, como que vai voltar? Como é que ele vai reinar? Né? Se acredita no milênio. Então, só que eles acreditam no milênio espiritual. No reino espiritual de Cristo. E aí também já está dizendo, você pensa, não, eu sou pós-milenista. Você já sabe que a pessoa não adota esse sistema de interpretação de Apocalipse literal. Então veja, Cristo vai voltar na terra depois do reinado espiritualmente. Esse é o pós-milenista. Diretamente do seu trono celestial. Os pré-milenistas, quem que Cristo reinará em Jerusalém. Então, Cristo vai reinar lá em Jerusalém. Há três abordagens desse sentido que temos que lembrar aqui, certo? Então, alguns acreditam que Cristo volta no meio da tribulação, outros que voltam depois da tribulação. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora, porque esse aqui não é o objetivo aqui. Então, o pré-milenista, ser pré-milenista é um alicerce para a crença no pré-tribulacionalismo, pois é impossível as outras duas posições apoiarem o pré-tribulacionalismo. O pré-milenismo é o resultado de interpretar a Bíblia da maneira mais natural e de forma literal. O pré-milenismo é o pré-requisito bíblico necessário para a crença na doutrina do arrebatamento. Ok? Ok, mas outra coisa importante. Nós somos, que seria o terceiro alicerce bíblico para a compreensão uma compreensão sistemática do arrebatamento pré-tribulacional, é o futurismo. O que é o futurismo? Nesse alicerce, temos a resposta à pergunta: quando será cumprida a profecia? Há 4 possíveis respostas. Uma fala que foi no passado, outra que fala que foi no presente, outra fala que vai ser no futuro, e outro diz que é temporal. Atemporal, quer dizer, não importa o tempo. São 4 escolas que surgiram para interpretar as profecias. A escola preterista, quer dizer, que acredita no passado, é a escola historicista, que é o presente, e a escola atemporal, que seria, ela não crê, essa última atemporal não crê que a Bíblia indique qualquer cronologia. A única escola que apoia o pré-tribulacionalismo é a escola futurista. Então, se alguém dizer, você é o que é? Você é historicista, futurista? Não, eu sou futurista. Certo? O que isso quer dizer? Então, para o preterismo, a tribulação já aconteceu.
porque é um acontecimento passado, né? O historicismo diz que a tribulação começou no quarto século, com a suposta conversão de Constantino, o imperador Constantino, e a cristianização do Império Romano. Então eles colocam a cristianização do Império Romano, que abrangeu todo o Império Romano, ali foi 1000 anos, né? Mais de 1000 anos de Império Romano, então aí você coloca a sua interpretação ali, certo? E continua, então, vai continuar então até a vinda de Cristo. Essa é a nossa interpretação. O idealismo nega que haja uma cronologia, já falamos, né? Então só o futurista, ou só o futurismo vê a tribulação como um evento futuro e permite um arrebatamento antes do evento da tribulação. Quem crê num arrebatamento pré-tribulacional necessariamente precisa ser um futurista. Mas nem todo futurista crê num arrebatamento. É importante nós entendermos isso. É complexo, né, irmãos? Então, todo futurista crê na volta de Cristo, naquela volta que ele vem, literalmente, mas nem todo futurista crê em um reinado milenar literal em Cristo. Então o que eles fazem? Cristo volta e arrebata a igreja. O arrebatamento acontece na volta de Cristo. Quando ele vem, pisa aqui e leva. Então, só o futurismo pode interpretar toda a Bíblia de maneira literal e harmonizar suas conclusões a um sistema teológico coerente. Então, pessoas, lugares e tempos devem ser interpretados literalmente. Dias significam dias, anos significam anos, meses significam meses, a menos que o contexto me fale o contrário. Porque quando eu vou interpretar Daniel, fala assim, restam ainda agora 70 semanas para o povo de Israel. Aquilo ali, no caso, aí já é 70 semanas e anos. Então, mas quando eu posso interpretar literalmente, eu preciso interpretar literalmente. Então, a única interpretação do Apocalipse que faz sentido é se for interpretada literalmente. Isso quer dizer que a maior parte do Apocalipse ainda não aconteceu. 1/3 da Bíblia é profético. E a maior parte dessa fala de um assunto futuro, o que ainda não aconteceu. Ok? Então, nós vamos vamos parar por aqui. E depois nós vamos estar fazendo um outro estudo, para não ficar muito longo, muito extenso. Fazer um outro estudo ainda na introdução do Apocalipse, tá bom? Então, por enquanto, fica com essa passagem. Hoje eu quero postar para você aproveitar melhor quando você ouvir uma mensagem, tá? Eu quero postar isso ainda hoje. Era para ter feito até quarta-feira, não deu. Então eu quero postar hoje como você aproveita melhor uma mensagem quando você ouve, tanto a nossa como também de um outro pregador que você for fazer, tá bom? Se você for ouvir. Então isso é importante para você ter melhor aprendizado. Vamos orar e agradecer. Obrigado, Senhor, por essa introdução ao livro de Apocalipse. Sabemos que ainda não entramos propriamente dito no livro, mas essa visão, esse método de interpretação nós precisamos entender primeiro, antes que a gente entre no próprio livro. Para a glória do Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.